Te dou meu salário se traduzir isso. O chefe milionário riu olhando para a faxineira. Ele não sabia que estava apostando com a pessoa errada. Sai da frente que tem gente importante passando. Danilo Souza gritou para Renata Silva, empurrando o carrinho de limpeza dela com tanta força que quase a derrubou. Era uma terça-feira de março e ele estava especialmente irritado porque havia perdido um contrato milionário na semana anterior. Renata apenas abaixou a cabeça e murmurou um "Desculpe, senhor", enquanto se afastava para o canto do corredor. Danilo tinha 42 anos e comandava uma das maiores empresas de importação de São Paulo. Usava ternos que custavam mais que o salário anual de seus funcionários e tinha aquele jeito arrogante de quem nunca precisou suar para conseguir nada na vida. Para ele, pessoas como Renata eram apenas obstáculos inconvenientes que apareciam no caminho. "Mariana!" ele gritou para a secretária enquanto entrava na sala. "Quantas vezes eu preciso falar para essa gente da limpeza não ficar atrapalhando quando eu estou chegando?" Mariana, de 35 anos, trabalhava para ele há 8 anos e conhecia bem seu temperamento explosivo. "Senhor Danilo, ela só estava fazendo o trabalho dela." "Trabalho? Ficar no meio do corredor é trabalho agora?" Ele retrucou jogando a pasta na mesa com força. "Essas pessoas não entendem hierarquia. Acham que podem ocupar qualquer espaço como se fossem donas do lugar." Renata ouviu tudo do corredor. Aos 43 anos, ela trabalhava ali há 2 anos e estava acostumada com esse tipo de tratamento. Vestia o uniforme azul simples da empresa terceirizada e era praticamente invisível para a maioria dos funcionários. Mas ela ouvia tudo, observava tudo e guardava cada humilhação que recebia. O dia estava correndo normal até que o correio chegou com uma correspondência que mudaria tudo. Era um envelope grosso, com selo internacional, endereçado diretamente para Danilo. Quando ele abriu e viu o conteúdo, sua expressão mudou completamente. Eram vários documentos em um idioma que ele nunca havia visto na vida, cheios de símbolos estranhos e palavras impossíveis de pronunciar. "Que diabos é isso?" ele murmurou, folheando os papéis com cara de nojo. "Parece coisa de outro planeta." Mariana se aproximou nervosa quando ele começou a gritar novamente. "Mariana, vem cá resolver essa bagunça. Alguém mandou uns papéis em idioma de ET." Ela pegou os documentos e examinou cuidadosamente, tentando decifrar alguma coisa que fizesse sentido. "Senhor Danilo, parece ser húngaro ou algo do leste europeu. Tem carimbos oficiais e o nome da empresa aqui." "Húngaro?" Danilo riu alto, daquele jeito debochado que usava sempre que alguém tentava parecer mais inteligente que ele. "Quem diabos fala húngaro no Brasil? Isso deve ser golpe internacional." Mas quando Mariana mostrou que havia números que pareciam valores em euros e uma data de hoje, ele percebeu que podia ser algo sério. "Então arranja um tradutor. Deve ter uns por aí que conseguem resolver isso rapidinho." A partir daí começou o desespero. Mariana ligou para todas as empresas de tradução que conhecia, mas nenhuma tinha profissionais disponíveis para idiomas menos comuns. Conforme as horas passavam, Danilo ficava cada vez mais nervoso. "Como assim ninguém consegue?" Ele explodiu, batendo o punho na mesa. "Eu pago o que for preciso. Essa cidade tem 8 milhões de pessoas e ninguém sabe traduzir uns papéis malditos?" A notícia se espalhou pelo escritório. Funcionários começaram a se reunir curiosos, tentando ajudar com aplicativos de tradução online. Mas nada funcionava. Foi quando Amanda, do financeiro, trouxe uma informação que deixou Danilo apavorado. "Senhor, documentos oficiais assim geralmente têm prazo para resposta. Se ignorar, pode perder direitos legais." Danilo examinou os papéis novamente e viu uma data marcada claramente. Aquele mesmo dia, às 18 horas. Eram quase 3 da tarde, e ele começou a suar frio, imaginando que podia estar perdendo uma oportunidade importante. "Isso é ridículo!" ele gritou para todos os funcionários que haviam se reunido. "Uma empresa do meu tamanho não consegue resolver um probleminha de tradução." Foi quando sua arrogância tomou conta completamente. Danilo, no auge da frustração, decidiu transformar aquilo em uma piada cruel. Levantou os documentos bem alto e gritou para todo o escritório ouvir. "Escutem aqui, te dou meu salário do mês inteiro para quem conseguir traduzir essa coisa.
Ele disse rindo alto como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. 45 mil reais para quem entender essa linguagem de marciano. Os funcionários riram junto, achando que era brincadeira. Afinal, 45 mil reais era mais que o salário anual da maioria deles. Ninguém levou a sério. Por esse preço eu aprendo qualquer idioma em 5 minutos, gritou Roberto do comercial. Todos riram ainda mais alto. A situação havia virado comédia coletiva, com funcionários fazendo piadas sobre idiomas inventados e tradutores extraterrestres. Danilo adorava ser o centro das atenções, especialmente quando podia demonstrar sua superioridade financeira. Mas no meio de toda essa confusão, uma pessoa observava tudo em silêncio absoluto. Renata estava no corredor organizando seu carrinho, prestando atenção em cada palavra. Durante 2 anos havia sido tratada como invisível, ouvido comentários preconceituosos, sido ignorada como se não fosse gente. Quando ela se aproximou o suficiente para ver os documentos que Danilo balançava no ar como lixo, seus olhos se arregalaram. Não era surpresa pelo idioma, mas pelo conteúdo que ela conseguia entender perfeitamente. Aqueles papéis não eram spam nem correspondência comercial comum. Eram documentos de uma herança internacional, informando sobre 15 milhões de euros deixados por um parente distante. Renata engoliu em seco. Os documentos explicavam que Danilo havia sido localizado como único herdeiro vivo de um tio falecido na Hungria. Mas havia um prazo, até às 18 horas daquele dia, para confirmar o recebimento e iniciar o processo legal. Ela olhou para o relógio. 3:30 da tarde. Ainda havia tempo, mas não muito. E ali estava Danilo, fazendo piadas sobre algo que poderia mudar completamente sua vida, oferecendo seu salário mensal para quem resolvesse um problema que ela podia resolver em 10 minutos. Renata sentiu uma mistura de indignação e oportunidade. Durante 2 anos havia sido humilhada, tratada como se fosse burra, ignorada como se não existisse. Agora tinha a chance de mostrar que as aparências enganam. Ela respirou fundo e deu um passo à frente. Com licença, Sr. Danilo, disse com voz firme, mas respeitosa. Eu posso ajudar com a tradução. O escritório inteiro ficou em silêncio. Todos se viraram para olhar a faxineira que havia ousado interromper a diversão do patrão. Danilo parou de rir e a encarou com uma expressão de total incredulidade. Você o quê? Ele perguntou, como se não tivesse escutado direito. Eu disse que posso traduzir os documentos para o senhor. Renata repetiu, mantendo a postura ereta. Conheço o idioma. A gargalhada que explodiu no escritório foi ainda mais alta que as anteriores. Funcionários riram até as lágrimas, achando que era a piada mais absurda que já haviam ouvido. A faxineira querendo traduzir documentos que nem profissionais conseguiam resolver. Danilo riu tanto que precisou se apoiar na mesa. Você ouviu isso, pessoal? A faxineira aqui é poliglota. Que bom, querida. Então você vai me fazer ganhar 15 milhões de euros traduzindo papéis húngaros. Ele nem sabia que havia acertado tanto o idioma quanto o valor. Mas Renata sabia. E ela estava pronta para aceitar o desafio que ele havia lançado sem imaginar com quem estava lidando. Olha só, Danilo continuou ainda rindo. A moça que não consegue nem limpar o corredor direito quer resolver um problema que nem tradutor profissional conseguiu. Os funcionários riram mais ainda. Alguns até bateram palmas, achando que era o show mais engraçado que já haviam presenciado no escritório. Mas Renata não se abalou. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. O prazo continuava correndo, e em algumas horas, aquela brincadeira se transformaria na lição mais cara que Danilo Souza já havia recebido na vida. Senhor Danilo, eu não estou brincando, Renata disse, dando mais um passo à frente enquanto o escritório inteiro ainda ria da situação. Eu realmente posso traduzir esses documentos. A Danilo limpou as lágrimas de tanto rir e olhou para ela como se estivesse vendo um animal falante. Ah, claro que pode. E eu posso voar também. Escuta aqui, querida. Volta para a tua vassoura e deixa os adultos resolverem problemas sérios. A risada coletiva ecoou pelo escritório novamente. Mariana até se sentiu mal pela situação, mas não teve coragem de interferir. Afinal, também achava impossível que uma faxineira pudesse resolver algo que tradutores profissionais não conseguiam. Renata não se moveu. Manteve-se firme no mesmo lugar, com os olhos fixos nos documentos que Danilo segurava. Posso pelo menos dar uma olhada nos papéis?
Talvez eu consiga identificar algumas palavras. Identificar algumas palavras? Roberto, do comercial, gritou entre risos. Moça, isso não é brincadeira de criança. São documentos legais complexos. Deixa de insistir. Amanda, do financeiro, completou. Você vai atrapalhar mais ainda. Mas Renata não desistiu. Tinha algo na postura dela que chamava a atenção. Uma determinação que não combinava com a imagem que todos faziam de uma simples faxineira. Senhor Danilo, o senhor mesmo disse que daria seu salário para quem traduzisse. Estou aqui me oferecendo para tentar. Danilo parou de rir por alguns segundos. Havia algo na voz dela que o incomodava, uma confiança que não deveria existir. Tá bom, já que você insiste em passar vergonha, vou te dar essa chance. Mas quando você não conseguir, quero que peça desculpas para todo mundo aqui por ter feito a gente perder tempo. Ele estendeu os documentos para ela com um gesto desdenhoso. Vai lá, gênia. Mostra como é que faz. Renata pegou os papéis com cuidado, como se estivesse segurando algo muito valioso. No momento em que seus olhos encontraram o texto, algo mudou completamente em sua expressão. Era como se ela tivesse voltado à vida, como se uma parte dela que estava adormecida há anos tivesse despertado. Que je nomme à levelette, ela disse em voz baixa, lendo uma linha do documento. Tistelt Danilo Souza Ur. O escritório ficou em silêncio absoluto. Todos pararam de rir instantaneamente. Era impossível fingir aquela pronúncia perfeita, aquela fluência natural que saía da boca de Renata como se ela tivesse nascido falando húngaro. Danilo arregalou os olhos. Você realmente está lendo isso? Sim, senhor. Renata respondeu, ainda com os olhos fixos nos documentos. Está escrito: Caro senhor Danilo Souza, escrevemos para informá-lo sobre a situação legal referente à herança deixada por seu tio paterno, Joseph Souza, falecido em Budapeste no dia 15 de fevereiro deste ano. A mandíbula de Danilo literalmente caiu. Ele tinha um tio na Hungria? Não fazia a menor ideia. Mas mais chocante ainda era ouvir aquela mulher que ele desprezava falando com perfeição um idioma que ele nem sabia que existia. Continua, ele disse, a voz saindo quase como um sussurro. Renata continuou lendo, traduzindo com uma fluência que deixava todo mundo boquiaberto. Seu tio, Joseph, deixou uma herança no valor de 15 milhões de euros, incluindo propriedades em Budapeste e uma conta bancária considerável. Como o único herdeiro vivo da família Souza, você tem direito legal a todos os bens. 15 milhões de euros. O número ecoou pela sala como um trovão. Danilo teve que se apoiar na mesa para não cair. Era dinheiro suficiente para multiplicar sua empresa por 10, para garantir o futuro de 3 gerações da família. Mas tem uma condição, Renata continuou virando a página. Você precisa confirmar o recebimento desta correspondência até às 18 horas de hoje, horário de Brasília, e enviar os documentos de confirmação assinados até meia-noite. Se não cumprir o prazo, a herança será destinada ao Estado húngaro. Danilo olhou para o relógio. 3h50 da tarde. Menos de 4 horas para confirmar e apenas 8 horas para enviar tudo de volta. O desespero tomou conta dele completamente. Como é que você sabe húngaro? Ele perguntou, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Renata dobrou os documentos cuidadosamente e os devolveu para ele. Eu era professora de idiomas na Universidade de São Paulo, senhor Danilo. Especialista em línguas do leste europeu. Trabalhei lá por 15 anos. O escritório ficou em silêncio de novo, mas dessa vez não era de risos. Era de puro choque. Aquela mulher que eles viam todos os dias limpando banheiros e esvaziando lixeiras havia sido professora universitária. Era professora? Mariana perguntou, genuinamente curiosa. O que aconteceu? Renata suspirou profundamente. Não gostava de falar sobre o passado, mas percebia que precisava explicar para ser levada a sério. Perdi meu emprego há 2 anos. Denunciei um esquema de corrupção na universidade, onde alguns professores vendiam notas e diplomas. Fui demitida por causar instabilidade institucional. E depois? Amanda perguntou, agora com uma expressão completamente diferente. Depois fiquei na lista negra do meio acadêmico. Ninguém queria contratar alguém que havia denunciado colegas. Meu marido estava desempregado, minha filha precisava de tratamento médico.
Aceitei o primeiro emprego que apareceu. A história de Renata caiu como uma bomba no meio do escritório. Funcionários que minutos antes riam dela, agora a olhavam com uma mistura de respeito e pena. Era impossível imaginar que aquela mulher silenciosa que limpava seus escritórios todos os dias havia sido uma professora respeitada. Você tem certeza sobre a tradução? Danilo perguntou, ainda incrédulo. Tenho, senhor. Posso traduzir todo o documento palavra por palavra, se quiser. Também posso ajudar com a resposta que precisa ser enviada. Danilo começou a andar de um lado para outro, o cérebro trabalhando a 1000 por hora. 15 milhões de euros. Uma fortuna que estava literalmente nas mãos da mulher que ele havia humilhado minutos antes. Tá bom, ele disse, tentando recuperar o controle da situação. Vamos supor que você realmente saiba húngaro, mas isso não significa que você entende de documentos legais complexos. Pode estar traduzindo errado. Renata manteve a calma. Senhor Danilo, além do húngaro, eu falo alemão, francês, italiano e russo. Fiz mestrado em tradução jurídica e trabalhei como tradutora oficial do consulado húngaro antes de entrar na universidade. Cada revelação era como um tapa na cara de Danilo. Aquela mulher que ele tratava como lixo tinha uma formação que ele jamais sonharia em ter. Mas sua arrogância ainda falava mais alto. Mesmo assim, posso estar pagando para você inventar qualquer coisa, ele disse, cruzando os braços. Como vou saber se não está mentindo sobre o valor? Foi quando Renata fez algo que ninguém esperava. Ela pegou seu celular velho e ligou para um número que sabia de cor. Alô, consulado húngaro? Aqui é Renata Silva, ex-tradutora oficial. Poderiam confirmar a autenticidade de uns documentos para mim? Ela passou os dados do cabeçalho dos documentos, falou em húngaro por alguns minutos e depois desligou. Confirmado. Os documentos são autênticos, foram enviados pelo escritório de advocacia Kovacs & Associates, de Budapeste. A herança é real. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Danilo sentia como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos pés. Não apenas a herança era real, como a mulher que ele desprezava era a única pessoa ali capaz de salvá-lo. Quanto você quer para fazer a tradução completa? Ele perguntou, a voz saindo mais baixa que o normal. O senhor já fez uma oferta, Renata respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Seu salário mensal, 45 mil reais. Danilo engoliu em seco. Era uma quantia alta, mas comparada com 15 milhões de euros, era quase nada. Tá bom, aceito. Mas tem que estar tudo pronto até às 6 da tarde. Vai estar, Renata disse com confiança. Mas eu vou precisar de um computador, acesso à internet e que ninguém me atrapalhe. Mariana, libera a sala de reuniões para ela, Danilo ordenou, ainda meio atordoado. E dá tudo o que ela precisar. Enquanto Renata se dirigia para a sala de reuniões, os funcionários começaram a sussurrar entre si. Era impossível processar completamente o que havia acontecido. A faxineira invisível havia se revelado uma profissional altamente qualificada e agora estava prestes a salvar a empresa de uma oportunidade perdida. Eu não acredito que ela realmente sabe húngaro, Roberto murmurou para Amanda. Cara, ela ligou para o consulado na nossa frente, Amanda respondeu. Não dá para fingir uma coisa dessas. Danilo ficou parado no meio do escritório, ainda tentando entender como havia subestimado tanto alguém. Durante 2 anos, uma ex-professora universitária havia limpado seu escritório, e ele nunca percebeu. Pior, havia tratado ela como se fosse inferior, como se fosse burra. Mas sua arrogância ainda não havia desaparecido completamente. Bom, pelo menos descobrimos que ela não é uma faxineira comum, ele disse para Mariana. Mas ainda acho estranho essa história toda. Na sala de reuniões, Renata se sentou diante do computador e começou a trabalhar. Pela primeira vez em 2 anos, sentia-se verdadeiramente útil novamente. Seus dedos voavam pelo teclado, traduzindo não apenas as palavras, mas captando todas as nuances legais que um tradutor comum perderia. Enquanto trabalhava, ela pensava em tudo que havia passado. 2 anos de humilhação, de ser tratada como se fosse invisível, de ouvir comentários sobre sua suposta burrice. Agora, ironicamente, era ela quem estava salvando o homem que mais a desprezava. O relógio marcava 4h15. Ainda havia tempo,
mas ela sabia que precisava ser perfeita. Não apenas porque estava recebendo bem por isso, mas porque queria provar para si mesma que ainda era competente, que ainda tinha valor. Do lado de fora, Danilo caminhava nervoso, olhando para a sala de reuniões a cada 5 minutos. 15 milhões de euros dependiam da mulher que ele havia chamado de incompetente uma hora antes. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém no escritório. A pessoa que ele menos respeitava havia se tornado a mais importante de todas. 4h45 da tarde. Renata saiu da sala de reuniões com uma pilha de papéis nas mãos e uma expressão que Danilo não conseguia decifrar. O escritório inteiro parou para observar quando ela se aproximou da mesa dele, caminhando com uma postura que não combinava mais com a imagem de faxineira que todos tinham dela. "Pronto, senhor Danilo", ela disse, colocando os documentos organizados na mesa. Tradução completa, com todos os termos legais explicados e a carta de resposta já redigida em húngaro. Danilo pegou os papéis com mãos trêmulas. A tradução estava impecável, com cada parágrafo explicado detalhadamente. Não era apenas uma tradução literal, mas um documento profissional que incluía notas explicativas sobre o processo legal húngaro. "Está aqui tudo sobre a herança", Renata continuou, apontando para seções específicas. Seu tio Joseph era dono de 3 propriedades em Budapeste, incluindo um hotel histórico no centro da cidade. Ele não teve filhos e você foi localizado através de registros genealógicos como o único herdeiro vivo. Danilo lia cada linha com os olhos arregalados. A fortuna era ainda maior do que havia imaginado. Além dos 15 milhões de euros em conta bancária, havia propriedades que valiam pelo menos outros 10 milhões. "E essa carta de resposta?", ele perguntou, pegando um documento redigido em húngaro com caligrafia perfeita. "Confirmação oficial de recebimento e aceitação da herança", Renata explicou. "Precisa ser enviada por correio expresso ainda hoje. Também preparei uma procuração para os advogados húngaros começarem o processo de transferência." Mariana se aproximou para ver os documentos. "Renata, isso está incrível. Parece trabalho de escritório de advocacia internacional." "Por que é?", Renata respondeu simplesmente. "Já fiz centenas de documentos similares quando trabalhava no consulado." Danilo olhou para ela com uma expressão completamente nova. Não era mais desprezo ou condescendência. Era uma mistura de respeito forçado e desconforto por ter que reconhecer que estava errado. "Você realmente entende de tudo isso?", ele disse, mais como uma constatação que como pergunta. "Sim, senhor. Trabalhei com sucessões internacionais por 8 anos antes de entrar na universidade. Conheço a legislação húngara como se fosse brasileira." Roberto, do comercial, se aproximou curioso. "Renata, desculpa a pergunta, mas como é que alguém com sua formação acabou trabalhando como faxineira?" A pergunta que todos queriam fazer finalmente havia sido feita. Renata respirou fundo, sabendo que teria que contar uma história que preferia manter enterrada. "Não foi por escolha", ela começou, sentando-se na cadeira que Danilo ofereceu. "Como eu disse, denunciei um esquema na universidade. Alguns professores estavam vendendo diplomas para estrangeiros, falsificando históricos, cobrando propina para aprovação." "E aí?", Amanda perguntou genuinamente interessada. "Aí virei inimiga número 1 da instituição. Não apenas me demitiram, como espalharam que eu era problemática, desestabilizadora, difícil de trabalhar. Nenhuma universidade queria me contratar." O escritório ficou em silêncio. Era uma situação que todos conheciam indiretamente, mas nunca haviam visto de perto. Alguém que pagou o preço por fazer a coisa certa. "Tentei trabalhar como tradutora freelancer", Renata continuou, "mas o mercado estava saturado. Além disso, meu marido havia perdido o emprego na mesma época. Ele era engenheiro numa construtora que faliu." "E sua filha?", Mariana perguntou suavemente. "Minha filha Sofia tem 16 anos e tem diabetes tipo 1. Precisa de insulina importada, exames regulares, acompanhamento médico constante. O plano de saúde cortou nossa cobertura quando perdemos os empregos." Danilo sentiu um aperto no peito. Durante 2 anos havia tratado mal uma mulher que estava lutando para manter a filha viva. A culpa começou a bater, mas ele tentou disfarçar. "Por isso você aceitou trabalhar como faxineira?", ele perguntou, evitando olhar diretamente nos olhos dela. Não tinha opção.
Precisava de emprego com carteira assinada para ter direito ao plano de saúde da empresa. Quando a empresa de limpeza ofereceu a vaga, eu aceitei na mesma hora. Mas isso foi há 2 anos, Roberto observou. Por que não procurou outro emprego depois? Renata sorriu amargamente. Você acha que é fácil explicar numa entrevista por que uma ex-professora universitária está trabalhando como faxineira? As pessoas acham que você está mentindo ou que fez algo muito errado. A verdade doía mais que qualquer um no escritório estava preparado para ouvir. Eles haviam convivido por 2 anos com uma mulher altamente qualificada, tratando-a como se fosse invisível, como se fosse menos capaz que qualquer um deles. Além disso, Renata continuou, o salário aqui, mesmo sendo baixo, pelo menos era fixo. Podia pagar o tratamento da Sofia e manter nossa casa. Não era o trabalho dos meus sonhos, mas era digno. Danilo mexeu desconfortavelmente na cadeira. Lembrava-se de todas as vezes que havia reclamado dela para Mariana, de como tratava funcionários da limpeza como se fossem objetos. Você nunca pensou em contar para alguém sobre sua formação? Amanda perguntou. Para quê? Para vocês acharem que eu estava mentindo? Para ser demitida por não se adequar ao perfil da vaga? Renata balançou a cabeça. Aprendi que às vezes é melhor ser subestimada que desacreditada. E seu marido? Como ele lidou com tudo isso? Mariana perguntou. Meu marido Carlos conseguiu emprego como motorista de aplicativo. Ganha menos que eu, mas pelo menos estamos conseguindo sobreviver. Ele me apoia em tudo. Nunca me fez sentir menos por causa do trabalho. Danilo olhou para o relógio. 5h15 da tarde. Ainda havia tempo para enviar os documentos, mas ele precisava ir pessoalmente ao correio para garantir que chegassem a tempo. Renata, eu preciso ir ao correio agora, ele disse levantando-se. Mas antes, eu quero falar uma coisa. Todos no escritório prestaram atenção. Danilo raramente fazia discursos, e quando fazia, geralmente era para reclamar de alguma coisa. Eu tratei você mal durante esses 2 anos. Ele começou claramente desconfortável. Não sabia da sua história, mas isso não justifica. Ninguém merece ser tratado do jeito que eu te tratei. Renata o olhou com uma expressão neutra. Obrigada por reconhecer, Sr. Danilo. Não, deixe eu terminar, ele insistiu. Você acabou de me salvar de perder a maior oportunidade da minha vida. Uma oportunidade que eu quase joguei fora por pura arrogância. O escritório estava em silêncio absoluto. Nunca haviam visto Danilo se desculpar com alguém, muito menos com uma funcionária. Você vai receber os 45 mil reais que prometi, ele continuou. Mas além disso, quero oferecer um emprego de verdade, como consultora de tradução da empresa. Salário de 10 mil reais por mês, com todos os benefícios. A oferta pegou Renata de surpresa. Ela havia esperado receber o dinheiro e voltar para sua rotina normal, mas não esperava uma proposta de emprego. Eu não sei o que dizer, ela respondeu honestamente. Pensa com calma, Danilo disse pegando os documentos. Mas saiba que seria uma honra ter alguém com sua qualificação trabalhando oficialmente para a empresa. Enquanto ele saía correndo para o correio, o escritório ficou em uma atmosfera estranha. Funcionários que minutos antes viam Renata como uma faxineira, agora a olhavam como uma profissional respeitada. Renata, Roberto se aproximou. Eu quero pedir desculpas. Ri de você hoje. E isso foi errado. Eu também, Amanda completou. Nunca imaginei que você tinha passado por tudo isso. Um por um, os funcionários se aproximaram para se desculpar. Renata recebia as desculpas com educação, mas era visível que a situação a deixava desconfortável. Ela não estava acostumada a ser o centro das atenções. Vocês não precisam se desculpar, ela disse. Sei que foi só uma situação inusitada. Mas precisamos sim, Mariana insistiu. Trabalhamos com você por 2 anos e nunca nos demos ao trabalho de realmente conhecê-la. Renata sorriu pela primeira vez no dia. Obrigada. Isso significa muito para mim. 6h20 da tarde. Danilo voltou do correio suado e ofegante, mas aliviado. Consegui! Documentos enviados com prazo garantido para a chegada amanhã de manhã em Budapeste. Ele se aproximou de Renata, que ainda estava na sala conversando com outros funcionários. Então, o que acha da proposta? Senhor Danilo, é uma oferta generosa, ela respondeu.
Mas eu preciso pensar. Não é uma decisão simples. Claro, entendo. Mas espero que aceite. Ter alguém com sua experiência seria incrível para nossos negócios internacionais. Renata assentiu. Vou conversar com meu marido e te dou uma resposta amanhã. Perfeito. Danilo sorriu. E Renata? Sim? Obrigado, não apenas pela tradução, mas por me ensinar uma lição que eu precisava aprender. Renata pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Até amanhã, pessoal. Quando ela saiu, o escritório ficou em silêncio novamente. Todos processavam o que havia acontecido. Uma mulher que eles viam como invisível havia se revelado a pessoa mais competente do lugar. Cara, Roberto murmurou. A gente trabalhou 2 anos com uma ex-professora universitária e nunca soube. Imagina quantas outras pessoas a gente julga mal todo dia. Amanda refletiu. Danilo se sentou em sua cadeira, ainda processando tudo. 15 milhões de euros estavam a caminho. Mas mais importante que isso, ele havia aprendido algo sobre si mesmo que não gostava nada. Por 2 anos, havia tratado uma mulher extraordinária como se ela fosse lixo. E, ironicamente, havia sido ela quem o salvou quando mais precisava. A lição estava apenas começando. Na manhã seguinte, Renata chegou ao escritório no horário de sempre, 7 da manhã. Mas dessa vez não estava vestindo o uniforme azul da empresa de limpeza. Usava uma blusa social branca e uma calça preta simples, mas que a faziam parecer uma pessoa completamente diferente. Os funcionários que chegavam cedo estranharam vê-la na recepção, sentada nas cadeiras reservadas para visitantes. Bom dia, Renata. Paula, a recepcionista, a cumprimentou com um sorriso genuíno. Você está linda hoje, muito diferente. Obrigada, Paula. Estou esperando o Sr. Danilo para dar minha resposta sobre a proposta de emprego. Ah, que bom. Espero que aceite. Ontem todo mundo ficou comentando sobre sua história. É impressionante o que você passou. Renata sorriu, ainda se acostumando com o fato de que agora as pessoas a viam de forma diferente. Durante 2 anos havia sido praticamente invisível, e agora todos queriam conversar com ela. Danilo chegou às 8h30, meia hora mais cedo que o normal. Estava ansioso para saber a resposta de Renata, mas também nervoso sobre como seria trabalhar com alguém que ele havia tratado tão mal. Bom dia, Renata, ele disse, se aproximando da recepção. Você decidiu? Bom dia, Sr. Danilo. Sim, eu aceito sua proposta, mas tenho algumas condições. Claro, pode falar. Primeiro, quero trabalhar meio período nas primeiras 2 semanas para ensinar minha substituta na limpeza. Não quero deixar a empresa na mão. Danilo ficou impressionado. Mesmo depois de tudo que havia passado, ela ainda se preocupava com o trabalho que deixaria para trás. Segundo, ela continuou. Quero que meu salário seja depositado diretamente na conta da clínica onde minha filha se trata. Não quero correr o risco de atrasar nenhum pagamento. Sem problema. Mais alguma coisa? Sim, quero um contrato por escrito com todas as funções bem definidas. Não quero que no futuro alguém possa dizer que eu não estava qualificada para o cargo. Danilo assentiu. Justo. Vou pedir para o jurídico preparar tudo hoje mesmo. Eles subiram para o escritório, onde Mariana já estava organizando a agenda do dia. Quando viu Renata, sorriu e se levantou para cumprimentá-la. Renata, que bom que você aceitou. Vai ser maravilhoso trabalhar com você oficialmente. Obrigada, Mariana. Estou animada também. Danilo se dirigiu à sala dele, mas antes de entrar se virou para Renata. Ah, esqueci de mencionar. Chegou um e-mail de Budapeste hoje cedo. Os advogados confirmaram o recebimento dos documentos. Disse que foi o trabalho de tradução mais impecável que já viram. Renata sorriu. Fico feliz que tenham gostado. Não apenas gostaram. Querem contratar você para outros casos. Parece que você tem uma reputação lá que eu não sabia. É possível. Trabalhei com o escritório Kovacs & Associates algumas vezes quando estava no consulado. Durante a manhã, Renata foi apresentada oficialmente para todos os departamentos. Era estranho ver as reações das pessoas. Alguns ainda estavam processando a transformação. Outros a cumprimentavam com respeito genuíno. Às 10 da manhã, Danilo recebeu uma ligação que mudou completamente o rumo do dia. Senhor Danilo, Mariana o chamou pelo interfone. Tem um senhor Joseph Kovacs na linha. Diz que é advogado de Budapeste e que é urgente.
Danilo atendeu imediatamente. A conversa foi em inglês, mas ele pedia para Renata traduzir algumas partes mais complexas. Depois de 20 minutos, ele desligou com uma expressão preocupada. Renata, temos um problema, ele disse. Chegaram mais documentos de Budapeste. Parece que a herança tem mais complicações do que imaginávamos. Que tipo de complicações? Não entendi direito. Ele disse algo sobre uma contestação legal, outros parentes que apareceram, processos pendentes. Pediu para eu enviar uma resposta detalhada até hoje à noite. Renata franziu o teto. Isso é estranho. Ontem os documentos diziam claramente que você era o único herdeiro vivo. Pois é, mas agora parece que tem outras pessoas envolvidas. E a parte pior, se não resolver isso até meia-noite, posso perder tudo. Danilo estava claramente nervoso. Ontem havia descoberto que era milionário e agora podia perder tudo por uma complicação legal que não entendia. Calma, Renata disse, mantendo a voz firme. Vamos esperar os documentos chegarem e analisar com cuidado. Experiência me diz que essas situações geralmente têm solução. Às 14h, um motoqueiro chegou com um envelope grosso do consulado húngaro. Eram pelo menos 20 páginas de documentos legais, todos em húngaro, com linguagem jurídica complexa. Renata se trancou na sala de reuniões para analisar tudo. Danilo ficou andando nervoso do lado de fora, perguntando a cada 15 minutos se ela havia terminado. Danilo, deixa ela trabalhar. Mariana o repreendeu. Você está mais nervoso que candidato em vestibular. 15 milhões de euros, Mariana. Você entende? 15 milhões. Entendo, mas ficar nervoso não vai ajudar. Confia na Renata. Às 16h, Renata finalmente saiu da sala com uma expressão séria. Danilo correu para ela imediatamente. Então, o que está acontecendo? Senta, Danilo. Isso é mais complicado do que imaginávamos. Todos os funcionários se aproximaram para ouvir. A situação havia se tornado o evento mais importante que já havia acontecido no escritório. Apareceram 3 pessoas alegando ser parentes do seu tio Joseph. Renata começou. 2 primos distantes e uma mulher que diz ter sido casada com ele informalmente. Mas isso é possível? Ontem você disse que eu era o único herdeiro. Eu disse isso baseado nos documentos que recebemos ontem. Mas direito de herança na Hungria é diferente do Brasil. Parentes podem contestar testamentos até 6 meses após a morte. Danilo passou a mão no cabelo, desesperado. Então vou perder tudo? Não necessariamente. Mas você vai ter que provar que tem direito legal à herança. E isso significa ir para Budapeste. Ir para Budapeste? Quando? Amanhã. O escritório ficou em silêncio absoluto. Danilo olhou para Renata como se ela tivesse enlouquecido. Amanhã? Isso é impossível. Eu não falo húngaro, não conheço nada lá, não sei nem como funciona o sistema legal deles. Por isso você não vai sozinho, Renata disse calmamente. Eu vou com você. Você? Eu conheço o sistema legal húngaro, falo o idioma perfeitamente e tenho contatos em Budapeste. Sem ajuda profissional você vai perder tudo com certeza. Danilo se sentou, tentando processar tudo. Mas isso vai custar uma fortuna. Passagens, hotel, advogados. Danilo, você está falando de 15 milhões de euros. Gastar 20 mil reais para garantir isso é investimento, não gasto. E se mesmo assim eu perder? Aí pelo menos você vai saber que tentou tudo. Mas se não for, vai perder com certeza. Mariana se aproximou. Danilo, a Renata está certa. Você tem que ir. Mas e a empresa? Não posso simplesmente sumir de uma hora para outra. Eu cuido de tudo aqui, Mariana ofereceu. Você fica quanto tempo precisar? Danilo olhou para Renata novamente. Você realmente faria isso? Viajar para Budapeste para me ajudar? Faria, mas obviamente não de graça. Quero 5% do que você conseguir recuperar. 5%? Danilo calculou rapidamente. Isso é quase 1 milhão de reais. Exato. E é o que qualquer advogado internacional cobraria por um caso desses. Provavelmente mais. Danilo pensou por alguns segundos. 1 milhão de reais era muito dinheiro, mas comparado com perder 15 milhões de euros, era quase nada. Tá bom, ele disse, estendendo a mão. Aceito. Renata apertou a mão dele. Então vamos preparar tudo. Preciso ligar para meus contatos em Budapeste. Você precisa providenciar passaporte expresso. E temos que reservar voos para amanhã à noite.
Amanhã à noite? Não é muito rápido? Danilo, a audiência legal é depois de amanhã de manhã. Se não estivermos lá, você perde tudo automaticamente. O escritório virou um formigueiro. Mariana correu para a agência de viagens. Roberto foi atrás dos documentos para passaporte expresso. Amanda organizou a agenda de Danilo e Renata fez ligações para Budapeste. Consegui, ela disse para Danilo depois de 1 hora ao telefone. Meu ex-colega András vai nos receber no aeroporto. Ele é advogado especializado em sucessões internacionais. Ele é bom? É um dos melhores da Hungria. E me deve alguns favores. Danilo suspirou aliviado. Pelo menos temos ajuda lá. Temos. Mas Danilo, preciso que você entenda uma coisa. O quê? Lá você vai ser apenas mais um estrangeiro tentando pegar herança. Eu vou ser sua única ponte com o sistema legal deles. Então, pelo amor de Deus, não me trate como você me tratou aqui. Danilo ficou vermelho. Renata, não precisa se explicar. Só precisa me respeitar. Porque se você me humilhar na frente dos húngaros, eles vão tomar partido deles. E aí você pode esquecer qualquer chance de ganhar. Entendi. Prometo que não vai acontecer. Ótimo. Agora vamos preparar os documentos que precisamos levar. Enquanto trabalhavam juntos organizando papéis, Danilo observava Renata com uma admiração crescente. Ela estava completamente no comando da situação, resolvendo problemas que ele nem sabia que existiam, falando com advogados internacionais como se fossem velhos amigos. Renata, ele disse, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está me ajudando? Depois de tudo que eu fiz, você podia simplesmente me deixar me ferrar sozinho. Renata parou de organizar os papéis e olhou para ele. Por que, Danilo? Eu não sou você. Não trato as pessoas mal só porque posso. A resposta foi como um soco no estômago. Danilo percebeu que ainda tinha muito a aprender sobre caráter e dignidade. Além disso, ela continuou, R$1 milhão vai mudar a vida da minha família. Minha filha vai poder fazer tratamento no exterior, meu marido vai poder voltar a estudar e eu vou poder recomeçar minha carreira. Você merece isso e muito mais, Danilo disse sinceramente. Obrigada. Agora vamos trabalhar. Temos um voo para pegar amanhã. O voo para Budapeste saiu do aeroporto de Guarulhos às 11 da noite, com escala em Frankfurt. Danilo estava visivelmente nervoso, mexendo no celular a cada 5 minutos e perguntando constantemente se Renata tinha certeza de que tudo daria certo. Ela, por outro lado, estava calma e focada, revisando documentos e fazendo anotações em húngaro. Você já esteve em Budapeste antes? Danilo perguntou quando o avião decolou. Várias vezes. Fiz parte de uma delegação brasileira para assuntos consulares por 3 anos. Conheço a cidade como se fosse São Paulo. E esse András que vai nos receber. Conheci ele numa conferência sobre direito internacional. Trabalhamos juntos em alguns casos de brasileiros que morreram na Hungria deixando herança. Ele é seríssimo, mas justo. Danilo tentou relaxar, mas não conseguia parar de pensar em tudo que estava em jogo. Renata, você realmente acha que temos chance de ganhar? Danilo, pare de perguntar isso. Vamos chegar lá, vou analisar os documentos com calma, vou conversar com András sobre estratégia legal. Depois disso, sabemos exatamente onde estamos pisando. O voo foi longo e cansativo. Danilo mal conseguiu dormir, enquanto Renata aproveitou para estudar leis húngaras no tablet que havia levado. Quando chegaram a Budapeste, às 2 da tarde, horário local, ela estava totalmente preparada. András Kovács os esperava no aeroporto. Um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, terno escuro impecável. Quando viu Renata, sorriu e a cumprimentou em húngaro com um abraço caloroso. Renata, que bom te ver. Você está ótima, ele disse em português com sotaque carregado. András, obrigada por nos receber. Este é Danilo Souza, meu cliente. András cumprimentou Danilo com um aperto de mão firme. Senhor Danilo, li os documentos que Renata me enviou. Situação complexa, mas não impossível. No carro, indo para o hotel, András explicou melhor o cenário. 3 pessoas contestaram herança. 2 primos alegam que Joseph prometeu deixar propriedades para eles. A mulher, Esther, diz que era esposa de fato. Viveu com ele por 10 anos. Isso é verdade? Danilo perguntou. Não sabemos ainda. Amanhã vamos ao cartório analisar documentos originais. Depois vamos ao escritório que está cuidando da herança. Renata traduzia tudo para Danilo, que estava cada vez mais preocupado.
Parece que todo mundo na Hungria conhecia meu tio, menos eu. Normal em casos de herança internacional, András explicou. Parentes aparecem como cogumelos depois da chuva quando tem dinheiro envolvido. Chegaram ao hotel no centro de Budapeste, um prédio histórico elegante. Danilo havia reservado 2 suítes, querendo demonstrar que tinha dinheiro para bancar tudo direito. Danilo, descanse um pouco, Renata sugeriu. Amanhã vai ser dia longo. Você não vai descansar? Vou me reunir com András para revisar estratégia. Preciso entender exatamente quais são os pontos fracos da contestação. Danilo ficou impressionado mais uma vez. Enquanto ele estava nervoso e perdido, Renata trabalhava metodicamente para resolver o problema. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, estavam no cartório central de Budapeste. Era um prédio antigo, com corredores escuros e funcionários que pareciam ter saído de um filme de época. Aqui está diferente do Brasil, Danilo murmurou enquanto esperavam numa fila enorme. Hungria tem burocracia mais complexa que Brasil, András explicou. Mas também mais organizada. Todos os documentos estão aqui, desde 1800. Quando chegaram ao balcão, Renata conversou em húngaro com uma funcionária idosa que parecia conhecê-la. Depois de alguns minutos, foram levados para uma sala especial onde poderiam examinar os documentos originais. O que ela disse? Danilo perguntou. Que se lembra de mim dos tempos do consulado. Isso ajuda muito. Húngaros respeitam quem fala a língua deles direito. Passaram 3 horas examinando documentos, certidões de nascimento, casamento, óbito, registros de propriedade, testamentos. Renata lia tudo cuidadosamente, fazendo anotações e discutindo detalhes com András. Encontrei algo interessante, ela disse para Danilo. Seu tio Joseph fez 3 testamentos diferentes nos últimos 5 anos. Isso é legal? É. Mas o último testamento, feito 3 meses antes da morte, é muito específico. Ele revoga todos os testamentos anteriores e deixa tudo para o único sobrinho vivo no Brasil. András assentiu. Isso fortalece muito sua posição. Mas ainda precisa provar que é realmente sobrinho dele. E como fazemos isso? Precisamos da certidão de nascimento do seu pai e certidão de casamento dos seus avós. Isso vai comprovar a linhagem familiar. Danilo ficou pálido. Eu não trouxe esses documentos, nem sabia que ia precisar. Calma, Renata disse. Posso pedir para Mariana conseguir tudo em São Paulo e enviar por correio expresso. Chega amanhã de manhã. Mas a audiência é amanhã à tarde. Tempo suficiente, András garantiu. Húngaros são pontuais, mas não apressados. Saíram do cartório e foram almoçar num restaurante tradicional húngaro. Danilo mal conseguia comer, mas Renata conversava tranquilamente com András sobre a cidade, sobre política, sobre tudo menos a herança. Como você consegue ficar tão calma? Danilo perguntou. Porque ficar nervoso não resolve nada. Já fiz tudo o que podia fazer hoje. Amanhã vamos ver o resultado. À tarde, visitaram o escritório de advocacia que estava cuidando da herança. Era um prédio moderno, completamente diferente do cartório da manhã. O advogado responsável, Dr. Peter Szabó, os recebeu numa sala de reuniões elegante. Senhor Danilo, prazer conhecê-lo, ele disse em inglês. Analisamos documentos que senhora Renata enviou. Trabalho impecável. Obrigado, Danilo respondeu, ainda dependendo de Renata para traduzir partes mais complexas. Mas temos problemas, Dr. Szabó continuou. Contestantes têm advogados muito agressivos. Vão questionar tudo, desde a autenticidade de documentos até sua identidade real. E se eles conseguirem provar que eu não sou parente? Aí a herança vai para Estado húngaro. Ninguém ganha nada. Renata se inclinou para a frente. Dr. Szabó, qual é a estratégia mais eficaz? Provar não apenas que Danilo é sobrinho, mas que Joseph realmente queria deixar herança para ele. Temos que mostrar que últimos testamentos não foram feitos por pressão ou manipulação. Como fazemos isso? Testemunhas. Pessoas que conheceram Joseph nos últimos anos e podem confirmar que ele falava sobre sobrinho no Brasil. Danilo ficou animado. Existem essas pessoas? Sim. Médico dele, vizinhos, empregada doméstica. Problema é que contestantes também têm testemunhas. Então vai ser palavra contra palavra? Não, Renata interveio.
Vai ser evidência contra evidência. E nós temos vantagem. Que vantagem? O Último Testamento é muito específico. Yosef não apenas deixa a herança para você, mas explica por quê. Diz que sempre quis conhecer família do Brasil, que se arrepende de ter perdido contato com o irmão. András assentiu. Isso é forte emocionalmente. Juízes húngaros são sensíveis a histórias de família. Além disso, Renata continuou, contestantes têm que provar que merecem herança. Não basta alegar parentesco ou relacionamento. Tem que mostrar que Joseph prometeu deixar bens para eles. Dr. Szabó sorriu. Senhora Renata entende direito húngaro melhor que muitos advogados locais. Trabalhei com isso por anos. Ela respondeu modestamente. Voltaram ao hotel no final da tarde. Danilo estava exausto, mas Renata continuava trabalhando, organizando documentos e preparando argumentos para a audiência. Posso te perguntar uma coisa? Danilo disse quando estavam no lobby do hotel. Claro. Por que você sabe tanto sobre direito húngaro? Parece que conhece cada detalhe. Renata sorriu. Minha tese de mestrado foi sobre sucessões internacionais no leste europeu. Passei 2 anos estudando casos específicos da Hungria. Você realmente é impressionante. Obrigada. Agora vá descansar. Amanhã você vai precisar estar focado. Naquela noite, Danilo mal conseguiu dormir. Ficou pensando em como havia subestimado Renata por tanto tempo. Não apenas ela era altamente qualificada, como estava se dedicando completamente a resolver um problema que não era dela. De manhã cedo, os documentos chegaram de São Paulo. Mariana havia conseguido tudo o que precisavam, com autenticação em cartório e tradução juramentada. Perfeito, András disse, examinando os papéis. Agora temos evidência completa da linhagem familiar. Às 2 da tarde, estavam no tribunal. Era um prédio imponente, com arquitetura clássica europeia. Danilo estava usando seu melhor terno, mas ainda se sentia pequeno perto da solenidade do ambiente. Lembra, Renata disse enquanto esperavam. Deixa eu falar. Só responde quando te perguntarem diretamente. E sempre com calma. Entendi. E Danilo? Sim? Obrigada por confiar em mim. Danilo olhou para ela com sinceridade. Renata, se eu ganhar essa herança vai ser porque você tornou possível. Não esqueço isso nunca. O juiz entrou na sala e a audiência começou. Em algumas horas, saberiam se 15 milhões de euros mudariam a vida de Danilo, ou se tudo teria sido um sonho impossível. Mas uma coisa já havia mudado para sempre. Danilo nunca mais julgaria alguém pela aparência ou posição social. Renata havia lhe ensinado a lição mais valiosa da vida. A sala do tribunal estava tensa quando o juiz Lajos Farkas, um homem de 60 anos com barba grisalha e óculos de aros grossos, chamou todos para se aproximarem. Danilo sentia o coração batendo tão forte que achava que todos podiam ouvir. Renata, sentada ao lado dele, mantinha a postura ereta e concentrada, sussurrando traduções dos procedimentos húngaros. O tribunal está em sessão. O juiz anunciou em húngaro, e Renata traduziu imediatamente para Danilo. Estamos aqui para resolver a contestação da herança de Joseph Souza, falecido em 15 de fevereiro. Do lado oposto da sala, os 3 contestantes estavam sentados com seus advogados. Esther Nagy, uma mulher de 50 anos com cabelos loiros e expressão determinada, que alegava ter sido esposa de fato de Joseph. Os 2 primos, Mihaly e Bela Kovacs, homens de meia idade que vestiam ternos baratos e olhavam para Danilo com claro ressentimento. Dr. Szabó, o juiz se dirigiu ao advogado de Danilo. Apresente as evidências do seu cliente. Dr. Szabó se levantou e começou a falar em húngaro. Renata traduzia baixinho para Danilo. Ele está apresentando a árvore genealógica que comprova que você é sobrinho de Joseph. Está mostrando a certidão de nascimento do seu pai, a certidão de casamento dos seus avós. Isso é bom? Danilo sussurrou. Muito bom. Os documentos são irrefutáveis. O advogado de Esther, Dr. Tamás Varga, se levantou para contestar. Era um homem magro de 40 anos com um ar agressivo que incomodava até mesmo os húngaros presentes. Meritíssimo, ele disse. Documentos podem ser falsificados. Como sabemos que este brasileiro realmente é quem diz ser? Renata se inclinou para a frente,
sussurrando alguma coisa para Dr. Zabó, que imediatamente respondeu: Meritíssimo, todos os documentos foram autenticados pelo consulado húngaro no Brasil. Além disso, temos teste de DNA que comprova a linhagem familiar. Danilo arregalou os olhos. Teste de DNA? Quando fizemos isso? Ontem à noite. Renata sussurrou. Pedi para András conseguir uma amostra do cabelo do seu tio, que estava guardada no Instituto Médico Legal. Comparamos com sua saliva. E deu positivo? Obviamente. Você realmente é sobrinho dele. O juiz examinou os documentos do teste de DNA, conferindo carimbos e assinaturas. Parece estar tudo em ordem, ele disse. Senhor Danilo Souza é comprovadamente sobrinho de Joseph Souza. Os contestantes ficaram visivelmente nervosos. Seu primeiro argumento havia caído por terra. Dr. Varga tentou outro ângulo. Meritíssimo, mesmo que ele seja sobrinho, isso não significa que Joseph queria deixar a herança para ele. Minha cliente viveu com o falecido por 10 anos. Ela cuidou dele, amou ele, foi sua companheira real. Esther se levantou e começou a falar em húngaro com lágrimas nos olhos. Renata traduzia. Ela está dizendo que Joseph prometeu deixar tudo para ela, que eles eram como marido e mulher, que ela sacrificou a vida dela para cuidar dele. Isso é verdade? Danilo perguntou. Não sabemos, mas vamos descobrir agora. Dr. Zabó se levantou novamente. Meritíssimo, se a senhora Esther realmente viveu com Joseph como esposa, onde está a certidão de casamento? Onde estão as fotos juntos? Onde estão as testemunhas desta união? Esther começou a falar mais alto, claramente agitada. O juiz pediu para ela se acalmar. Ela está dizendo que Joseph não quis se casar oficialmente porque estava com medo de que a família no Brasil aparecesse para pegar a herança. Renata traduziu. Que conveniente, Danilo murmurou. Dr. Zabó continuou. Meritíssimo, temos aqui o depoimento de 3 vizinhos de Joseph, que confirmam que a senhora Esther só apareceu na vida dele nos últimos 6 meses, quando ele já estava muito doente. 6 meses? Danilo sussurrou. Exato. Não 10 anos como ela alegou. Ela cuidou dele quando ele estava morrendo, esperando que ele mudasse o testamento. O advogado dos primos, Dr. Istvan Molnar, se levantou para defender seus clientes. Meritíssimo, meus clientes são parentes de sangue de Joseph. Eles cresceram juntos, brincaram juntos, foram como irmãos. Isso é possível? Danilo perguntou. Sim, mas irrelevante, Renata respondeu. Parentesco não garante herança automática. Testamento é que decide. Dr. Molnar continuou. Joseph prometeu verbalmente que deixaria as propriedades para meus clientes. Ele disse isso várias vezes, na frente de testemunhas. Onde estão essas testemunhas? Dr. Zabó perguntou imediatamente. Estão aqui para depor, doutor. Molnar respondeu, fazendo sinal para 3 pessoas que estavam no fundo da sala. As testemunhas foram chamadas uma por uma. Eram vizinhos idosos que confirmaram que Joseph havia comentado sobre deixar propriedades para os primos. Mas quando o Dr. Zabó começou a fazer perguntas detalhadas, as histórias não batiam. Quando exatamente Joseph disse isso? Ele perguntou para a primeira testemunha. Há uns 2 anos, ela respondeu hesitante. E para a segunda testemunha? Você ouviu a mesma conversa? Sim, mas foi há 3 anos. E para a terceira? Você confirma que foi há 3 anos? Não, senhor, foi no ano passado. Renata sorriu discretamente. Eles combinaram o depoimento, mas não combinaram os detalhes. Isso desacredita completamente o testemunho. O juiz também percebeu a contradição. As testemunhas apresentam versões diferentes do mesmo evento. Isso compromete a credibilidade. Dr. Zabó aproveitou o momento. Meritíssimo! Gostaria de apresentar o último testamento de Joseph, redigido 3 meses antes da morte. O juiz pegou o documento e leu em voz alta. Renata traduzia para Danilo. Eu, Joseph Souza, em plena consciência e sem coação, deixo todos os meus bens para meu sobrinho Danilo Souza, que vive no Brasil. Sempre me arrependi de ter perdido contato com meu irmão Miguel. Espero que através desta herança possa me reconectar com a família que deixei para trás. A sala ficou em silêncio. Era um testamento emocionante, que mostrava claramente a intenção de Joseph. Além disso, Dr. Zabó continuou.
Temos aqui uma carta que Joseph estava escrevendo para o Sr. Danilo, encontrada inacabada na mesa dele. O juiz leu a carta, que começava com: Querido sobrinho Danilo, sei que você nem sabe que existo, mas sempre pensei em você e na família do Brasil. Danilo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez, sentia uma conexão real com o tio que nunca conheceu. Meritíssimo. Dr. Varga tentou uma última cartada. Como sabemos que esta carta não foi forjada? Como sabemos que o testamento é verdadeiro? Por quê? Dr. Zabó respondeu calmamente. Foram escritos de próprio punho por Joseph, na presença de 3 testemunhas independentes, e registrados no cartório oficial 3 meses antes da morte. O juiz examinou os documentos cuidadosamente. Tudo parece estar em ordem. As assinaturas são autênticas. Os carimbos são oficiais. Esther começou a chorar alto, percebendo que estava perdendo. Os primos conversavam nervosamente com seu advogado. Meritíssimo, Dr. Zabó fez sua conclusão. Está claro que Joseph queria deixar sua herança para o sobrinho no Brasil. Ele não apenas redigiu um testamento específico, como também expressou este desejo em carta pessoal. Além disso, ele continuou, as alegações dos contestantes são inconsistentes. A senhora Esther mentiu sobre o tempo que viveu com Joseph. Os primos apresentaram testemunhas que se contradizem. O juiz anotou tudo cuidadosamente. Vou analisar todas as evidências apresentadas. A decisão será comunicada em 1 hora. 1 hora? Danilo sussurrou. Isso é rápido? Muito rápido, Renata respondeu. Significa que o caso está claro para ele. Saíram da sala e foram para o corredor. Danilo estava nervoso, andando de um lado para outro. Renata permanecia calma, conversando com András sobre detalhes técnicos. Você acha que ganhamos? Danilo perguntou pela 10ª vez. Danilo, pare de perguntar isso. Apresentamos evidências sólidas. Os contestantes apresentaram alegações fracas. Matematicamente, temos pelo menos 80% de chance. 80% não é 100%. Nada na vida é 100%. Mas 80% é muito bom. Dr. Zabó se aproximou. Senhor Danilo, estou confiante. Juiz Farkas é conhecido por decisões baseadas em evidências, não em emoções. E isso é bom para nós? Muito bom. Nossas evidências são irrefutáveis. Meia hora depois, foram chamados de volta para a sala. O juiz havia tomado sua decisão. Após analisar todas as evidências apresentadas, ele começou. Este tribunal decide que... Danilo segurou a mão de Renata, sentindo que ia desmaiar de nervosismo. A herança de Joseph Souza pertence legalmente ao senhor Danilo Souza, seu sobrinho comprovado. A sala explodiu em reações. Esther chorou mais alto. Os primos protestaram. Mas o juiz bateu o martelo. Decisão final. Senhor Danilo Souza é o herdeiro legal de todos os bens deixados por Joseph Souza. Danilo não conseguia acreditar. 15 milhões de euros eram oficialmente dele. Mas mais importante que isso, ele havia aprendido lições sobre caráter, competência e dignidade que valiam muito mais que qualquer dinheiro. Parabéns, Renata disse, sorrindo genuinamente. Você conseguiu. Nós conseguimos, Danilo corrigiu. Sem você, eu teria perdido tudo. 3 meses depois da decisão do tribunal em Budapeste, Danilo estava em seu escritório completamente renovado, olhando pela janela a movimentação da cidade de São Paulo. A empresa havia crescido exponencialmente com o investimento da herança e agora ocupava 3 andares do prédio comercial. Mas a mudança mais importante não estava nos números financeiros, e sim na cultura da empresa. Danilo, a reunião com os novos investidores é em 10 minutos, Renata disse, entrando na sala com uma pasta de documentos. Ela agora era a diretora de Relações Internacionais da empresa, com um salário de R$20 mil mensais e uma participação de 5% nos lucros. Vestia um terno elegante e carregava-se com a confiança de quem havia provado seu valor. Obrigado, Renata. Você revisou os contratos em alemão? Todos revisados e traduzidos. Também preparei um resumo executivo em português para você apresentar para o conselho. Danilo sorriu. Não sei como conseguia trabalhar antes sem você. Você conseguia, mas não com essa eficiência, ela respondeu, organizando os papéis na mesa. A propósito, recebi uma ligação do escritório de Budapeste.
Mas 2 clientes brasileiros precisam de ajuda com heranças internacionais. Posso aceitar os casos? Claro. Aliás, que tal abrir um departamento específico para isso? Heranças e sucessões internacionais. Você seria a diretora. Renata parou de organizar os documentos e olhou para ele. Você está falando sério? Completamente. Já conversei com o contador. Podemos montar uma equipe de 5 pessoas, com você coordenando tudo. Danilo, isso seria incrível. Sempre sonhei em ter meu próprio departamento. Então considere realizado. Você merece isso e muito mais. Bateram na porta e Mariana entrou, agora promovida a gerente administrativa geral. Desculpem interromper, mas chegou uma encomenda especial para a Renata. Era um buquê enorme de flores com um cartão em húngaro. Renata leu e sorriu emocionada. O que está escrito? Danilo perguntou. É do András, de Budapeste. Ele conseguiu um caso muito importante e quer que eu seja consultora técnica. Diz que minha reputação na Hungria cresceu muito depois do seu caso. Sua reputação cresceu em todo lugar, Danilo disse orgulhoso. Semana passada recebi ligação do consulado brasileiro perguntando se você estaria interessada em trabalhar como consultora oficial. Sério? Seríssimo. Disse que você era a tradutora mais competente que já haviam conhecido. Renata se sentou, claramente emocionada. Sabe, Danilo, às vezes ainda não acredito que tudo isso está acontecendo. Há 3 meses eu era uma faxineira invisível. E agora? Agora você é reconhecida pelo que sempre foi. Uma profissional excepcional que nunca teve a oportunidade de mostrar seu valor. Obrigada por me dar essa oportunidade. Renata, você que me deu a oportunidade. Se não fosse por você, eu teria perdido 15 milhões de euros por pura arrogância. Eles foram interrompidos por uma comemoração do lado de fora. Pela janela, podiam ver funcionários se abraçando e gritando de alegria no escritório. O que está acontecendo? Danilo perguntou. Mariana entrou correndo com lágrimas nos olhos. Danilo, Renata, vocês não vão acreditar. A Sofia passou no vestibular. A Sofia? Danilo perguntou confuso. Minha filha, Renata explicou, também começando a chorar. Ela prestou vestibular para medicina na USP. E passou em primeiro lugar, Mariana gritou. Primeiro lugar geral. Renata desabou a chorar. Durante anos havia sonhado que a filha pudesse estudar medicina, mas nunca imaginara que isso fosse possível. Agora, com a estabilidade financeira que tinha, Sofia podia realizar qualquer sonho. Renata, isso é maravilhoso. Danilo a abraçou. Sua filha vai ser médica. Vai ser a primeira médica da família, ela disse entre lágrimas. Meu pai era pedreiro, minha mãe era doméstica. Nunca imaginei que minha filha pudesse chegar tão longe. Ela chegou longe porque tem uma mãe excepcional, Danilo disse sinceramente. Uma mãe que nunca desistiu, que lutou com dignidade, que mostrou que competência sempre vence a arrogância. Nesse momento, a porta se abriu e Sofia entrou correndo. Uma menina de 16 anos, alta e inteligente como a mãe. Ela se jogou nos braços de Renata, chorando de felicidade. Mãe, eu consegui! Eu consegui! Ela gritava. Conseguiu, minha filha! Estou tão orgulhosa de você! Danilo observava a cena com o coração apertado. Lembrava-se de como havia tratado Renata, de como havia zombado de suas capacidades, de como havia assumido que ela não tinha sonhos ou ambições. Agora via que ela não apenas tinha sonhos, como havia lutado incansavelmente para que a filha pudesse realizar os dela. Sofia, ele se aproximou. Parabéns pela aprovação. Sei que vai ser uma médica excepcional. Obrigada, Sr. Danilo. Minha mãe sempre fala que o senhor mudou a vida da nossa família. Sua mãe que mudou a minha vida, ele respondeu. Ela me ensinou lições que nunca vou esquecer. Carlos, o marido de Renata, chegou ao escritório poucos minutos depois. Era um homem de 45 anos, simples mas digno, que agora trabalhava como coordenador de logística na empresa de Danilo. Amor, parabéns pela nossa filha, ele disse abraçando Renata. Carlos, você acredita? Nossa Sofia vai ser médica. Sempre acreditei. Ela é inteligente como a mãe. Danilo observava a família reunida e sentia uma gratidão profunda. Aquelas pessoas não apenas o haviam ajudado a ganhar uma herança, mas haviam lhe ensinado o que realmente importava na vida. Pessoal, ele disse,
chamando a atenção de todos. Quero fazer um anúncio. O escritório ficou em silêncio. Como vocês sabem, a empresa cresceu muito nos últimos meses. Tivemos lucro recorde, expandimos nossos negócios, contratamos mais funcionários. Mas mais importante que isso, aprendemos a valorizar as pessoas. Ele olhou diretamente para Renata. 3 meses atrás, eu quase perdi 15 milhões de euros porque era arrogante demais para reconhecer o talento que estava bem na minha frente. Tratei uma das pessoas mais competentes que já conheci como se ela fosse invisível. Danilo, Renata tentou interromper. Deixa eu terminar. Você me salvou não apenas financeiramente, mas como pessoa. Me ensinou que competência não tem a ver com cargo ou salário. Me ensinou que dignidade não depende de uniforme ou posição social. O escritório estava completamente silencioso. Funcionários que haviam presenciado a transformação de Danilo sabiam que aquele momento era especial. Por isso, ele continuou, quero anunciar que a partir de hoje, 15% dos lucros da empresa serão distribuídos igualmente entre todos os funcionários. Não importa se é diretor ou faxineiro, se tem diploma ou não. Todo mundo que trabalha aqui com honestidade merece participar do sucesso. A reação foi imediata. Funcionários começaram a aplaudir, alguns choraram, outros se abraçaram. Era a primeira vez que muitos deles se sentiam verdadeiramente valorizados em um emprego. Além disso, Danilo continuou, vamos criar um fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Ninguém mais vai deixar de estudar por falta de dinheiro. Sofia se aproximou de Danilo com lágrimas nos olhos. Senhor Danilo, obrigada. O senhor não fazia ideia de como isso vai ajudar outras famílias. Sua mãe me ensinou que todo mundo merece uma chance, ele respondeu. Agora é minha vez de dar essas chances. Renata se aproximou e o abraçou. Obrigada, Danilo. Não apenas pelo que você está fazendo agora, mas por ter reconhecido que estava errado. Renata, eu que te agradeço. Você me mostrou que a pessoa mais importante do escritório estava sendo tratada como a menos importante. Isso não vai acontecer nunca mais. Nesse momento, Paula, a recepcionista, se aproximou com um envelope. Danilo, chegou uma carta registrada para você. É de Budapeste. Danilo abriu o envelope e leu o conteúdo. Era uma carta oficial do governo húngaro, oferecendo cidadania honorária para ele e Renata, em reconhecimento pelo trabalho exemplar que fizeram no caso da herança. Renata, olha isso, ele disse mostrando a carta. Eles estão oferecendo cidadania húngara para nós. Sério? Ela leu a carta rapidamente. Isso é uma honra enorme. Cidadania honorária é dada apenas para pessoas que fizeram contribuições significativas para a Hungria. Você aceita? Claro que aceito. Sempre amei a cultura húngara. E você? Aceito também. Afinal, foi na Hungria que aprendi as lições mais importantes da minha vida. 6 meses depois, Danilo e Renata estavam em Budapeste novamente, dessa vez para receber oficialmente a cidadania húngara. A cerimônia foi realizada no parlamento com a presença do primeiro-ministro e várias autoridades. Senhor Danilo Souza e senhora Renata Silva, o primeiro-ministro disse em inglês, vocês são exemplos de como diferenças culturais podem ser superadas através de competência e dignidade. Depois da cerimônia, foram jantar no mesmo restaurante onde haviam comido durante o processo legal. András estava presente, junto com o Dr. Zabó e outras pessoas que os haviam ajudado. Danilo, András disse, você sabe que a história de vocês virou caso de estudo na Universidade de Direito aqui? Caso de estudo? Sim. Professores usam sua história para ensinar sobre a importância de reconhecer talentos e não julgar pessoas por aparência. Que ironia, Danilo riu. Eu que deveria estar envergonhado de ter julgado a Renata por 2 anos. Mas você aprendeu, Renata disse. E mudou. Isso é o que importa. Durante o jantar, Danilo refletiu sobre tudo o que havia acontecido. 1 ano atrás, ele era um empresário arrogante, que tratava funcionários como objetos. Hoje, dirigia uma empresa baseada em respeito e dignidade, onde todos eram valorizados independente de cargo ou formação. Renata, ele disse, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você me perdoou de verdade? Por todos os anos que te tratei mal? Renata sorriu. Danilo, perdoei você no momento que reconheceu que estava errado. Errar é humano. Reconhecer o erro
E mudar é divino. Obrigado. Isso significa muito para mim. Além disso, ela continuou, você me deu a oportunidade de reconstruir minha vida. Minha filha está estudando medicina. Meu marido tem um emprego digno. Eu voltei a trabalhar com o que amo. Não tenho motivos para guardar rancor. E eu aprendi que competência não tem a ver com uniforme ou cargo, Danilo disse. Aprendi que dignidade não depende de salário ou posição social. Exatamente. E aprendi que nunca devemos subestimar ninguém. Todas as pessoas têm histórias, sonhos, talentos. Só precisam de oportunidade para mostrar. Voltaram ao Brasil no dia seguinte, mas agora como cidadãos húngaros honorários. E mais importante, como pessoas que haviam aprendido lições fundamentais sobre respeito e dignidade. De volta ao escritório, Danilo fez questão de contar para todos os funcionários sobre a honra que haviam recebido. Mas o que mais o orgulhava não eram os títulos ou reconhecimentos, e sim a transformação que havia acontecido em sua empresa. Pessoal, ele disse na reunião mensal, quero que vocês saibam que nossa empresa se tornou referência não apenas em negócios, mas em relações humanas. Outras empresas estão copiando nosso modelo de valorização de funcionários. Isso é graças ao exemplo que você deu, Mariana disse. Quando você reconheceu o valor da Renata, mostrou que todos nós temos valor. E quando você mudou sua atitude, Carlos adicionou, mostrou que pessoas podem mudar para melhor. Danilo olhou para Renata, que estava sentada na primeira fileira com Sofia ao lado. A menina agora estava no segundo semestre de medicina, sendo uma das melhores alunas da turma. Renata, ele disse, você salvou mais que uma herança de 15 milhões de euros. Você salvou minha humanidade. E você me devolveu minha dignidade profissional. Ela respondeu. Mostrou que competência sempre vence preconceito. Então estamos quites? Estamos. Mas mais que isso, somos exemplos de que pessoas podem mudar, crescer e aprender umas com as outras. Danilo sorriu. Te dou meu salário se traduzir isso. Havia sido uma aposta que ele fez por arrogância, mas acabou sendo a frase que mudou sua vida para sempre. A faxineira invisível havia se tornado a executiva mais respeitada da empresa. E o patrão arrogante havia aprendido que o verdadeiro sucesso não está em humilhar outros, mas em reconhecer e valorizar os talentos que existem ao nosso redor. Às vezes, as lições mais importantes da vida vêm das pessoas que menos esperamos. E às vezes, uma simples aposta pode mudar tudo. Fim da história.